Já vai colocar para gravar? Show. Então, deixe-me Já, compartilhar já pode projetar. a aula com vocês. Tá, perfeito. Então, vamos lá, vamos projetar a nossa aulinha. Eu me chamo Samira Lima, sou nutricionista, atuo em consultório há 13 anos, sou CEO da Nutri Academy, a maior escola para nutricionistas desse país. Sou mentora da formação Nutri 360. Nessa aula de hoje, nós temos alunos da formação Nutri 360 e nós temos alunos do Nutri Academy juntos para discutirmos sobre síndrome do intestino irritável. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Vamos contextualizar com o nosso caso clínico. Trouxe um caso clínico, paciente MSL, podemos chamá-la de Maria. Para não chamar de MSL, vamos chamá-la de Maria. Fica mais fácil para nós ao longo da resolução do nosso caso, chamando a Maria pelo nome. Sexo feminino, 35 anos de idade. Ela procura o atendimento nutricional, procura ajuda nutricional, procura o profissional nutricionista, devido a sintomas recorrentes de desconforto abdominal, como flatulência, diarreia e constipação, que vinham afetando a sua qualidade de vida nos últimos meses. Maria relatou que os sintomas, essa alteração gastrointestinal, piorava após o consumo de certos alimentos, como laticínios, alimentos que contêm glúten na composição, e alimentos ricos em gordura. Ela já tinha sido diagnosticada com síndrome do intestino irritável por um gastroenterologista e estava em busca de orientação nutricional para controlar os sintomas. Maria diz ter uma dieta completamente desequilibrada, com pouca ingestão de fibras e excesso de alimentos processados. Ela também admitiu consumir pouca água ao longo do dia e ter dificuldade em manter horários regulares para se alimentar. Por onde começar? Eu quero trazer para vocês aqui uma breve revisão do assunto síndrome do intestino irritável. Seja você aluno da formação N360, seja você aluno do Nutri Academy, você tem acesso a essa aula de uma forma muito mais aprofundada. No entanto, eu quero trazer aqui esse assunto para vocês de uma forma mais rápida, mais objetiva, para que nós possamos pegar os checkpoints, ou seja, os pontos principais desse assunto, síndrome do intestino irritável, ok? Então, vou minimizar a apresentação, vou parar a minha apresentação e vou projetar para vocês aqui um outro material, que é o material que todos vocês já têm acesso. Tudo bem? Vamos para cá. Conseguem visualizar o slide? Ainda não? Deixa eu compartilhar aqui. Ok, Sami? Tá visualizando? Isso, na forma editável. Ok, então, vamos lá. De uma forma bem rápida e objetiva, porque nós vamos discutir mais sobre a situação de Maria e trazer muito mais insights sobre a síndrome do intestino irritável. Opa, vamos lá. Entendendo que a síndrome do intestino irritável, ela é uma doença funcional, crônica e às vezes impactante. O que significa ser uma doença funcional? É aquela doença que não tem anormalidade estrutural bioquímica
Não tem. Muitas vezes o paciente ele procura um gastroenterologista ou o próprio nutricionista, apresentando alguns sintomas. E é, de fato, uma doença de difícil avaliação se o profissional ele não estiver capacitado para dar esse diagnóstico. Quero reforçar para vocês que nós nutricionistas não podemos dar diagnósticos de doença, tá? De acordo com o nosso código de ética, nós não podemos dar diagnóstico de doença. Embora saibamos que se trata da síndrome do intestino irritável e tenhamos uma hipótese diagnóstica e podemos sim prescrever uma dieta com base nas informações que nós temos, com base nos dados que nós temos, nós não podemos dar o diagnóstico, fechar o diagnóstico. O diagnóstico é conduta médica, tá? Qual é o grande problema, a grande questão que vocês vão concordar comigo? Quem está na prática clínica sabe. Muitas vezes o paciente chega, já passou em vários gastroenterologistas e eles não dão um diagnóstico para síndrome do intestino irritável. Faz colonoscopia, faz ultrassom de abdômen total, avalia tudo e o paciente não tem nenhuma alteração a nível bioquímico nem estrutural. Então, manda para casa e diz: tome tal medicação para diminuir os gases, tome tal medicação para diminuir a diarreia, tome tal medicação para diminuir a constipação, mas não tratou a causa do problema, ok? Quais são as principais características? É aqui que eu quero chegar para que vocês possam, tá, avaliar, mesmo que não tenha o diagnóstico, porque a nossa paciente, a Maria, ela chegou com o diagnóstico, mas mesmo que não tenha o diagnóstico, que vocês possam avaliar e que vocês possam, com base na clínica, na anamnese, prescrever uma dieta para solucionar a vida desse problema, desse paciente, que muitas vezes, já rodou de profissional em profissional, mas não consegue ter a solução para o seu problema. É muito comum a síndrome do intestino irritável aparecer em mulheres. Dificilmente vocês vão encontrar homens em consultório com síndrome do intestino irritável. A maioria dos casos são mulheres. Salvo algumas exceções, talvez chegue ali algum homem. Mas a maioria esmagadora são mulheres. E por quê? Há uma justificação para isso. Há uma justificativa para isso. Os trabalhos apontam, não há uma certeza, mas os trabalhos apontam que pode estar relacionado à flutuação hormonal. Qual a principal característica da síndrome do intestino irritável? Dor ao apalpar o lado esquerdo inferior do abdômen. Se a sua paciente chegar em consultório com alteração na textura das fezes, se a sua paciente chegar em consultório com flatulências de forma excessiva, com muitas vezes dificuldade para evacuar e quando evacua consegue ter um alívio após essa evacuação, e você pede para que ela toque o lado esquerdo do abdômen, quase sempre ela dirá que sente dor e que tem um certo alívio após essa evacuação. É uma doença de difícil diagnóstico e é uma doença que pode causar uma alteração no eixo intestino e cérebro. Na verdade, pacientes com síndrome do intestino irritável são pacientes que tendem a alteração de humor. Pacientes que têm uma baixa qualidade de vida, porque mexe demais com a saúde mental, com a saúde emocional. Por quê? Dor, distensão abdominal, principalmente pensando em mulheres. Às vezes, mulheres com um corpo até legal, uma boa composição corporal, mas aquela barriguinha mais proeminente. Aquela barriguinha que ela não consegue secar de forma alguma. Treina, mas não tem a barriguinha chapada, mais saliente, tá? Isso mexe muito com a estética. Por isso que muitas vezes, não somente pelas evacuações frequentes, ou pela constipação frequente, ou pela oscilação entre constipação e diarreia, mas também porque afeta muito a saúde emocional e a questão estética também está envolvida, tá? Pacientes com síndrome do intestino irritável tendem a isolamento social, a apresentar
cansaço, fadiga, indisposição. Apresentam sintomas de depressão, humor deprimido, o estresse, o desconforto pós-prandial. Tudo isso porque há uma alteração no eixo intestino e cérebro, tá? E também as flatulências. Vou passando aqui para chegar aonde eu estou querendo chegar nos pontos principais com vocês para nós conversarmos sobre Maria, o nosso caso clínico. De acordo com os critérios de Roma 4, veja o quanto que essa doença ela tem essa certa sensibilidade em relação ao diagnóstico. Por quê? Porque os estudiosos lá, que fazem parte, que construíram esses critérios de Roma 4, eles passaram 6 anos para desenvolver um protocolo para ser seguido pelos médicos, para que assim pudesse dar o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Porque se faz colonoscopia não tem nada, porque se faz exame de sangue não tem nada, se faz um exame bioquímico não tem nada, se faz um exame de imagem não tem absolutamente nada. E a paciente continua com os sintomas. Então, o que é que os critérios de Roma 4, ele diz para a gente? Para que nós possamos não dar o diagnóstico, tudo bem? Não dar o diagnóstico. Chegar para a paciente e dizer assim, ó, Carol, já sei o que você tem. Você tem síndrome do intestino irritável. Eu tenho certeza, é isso que você tem, síndrome do intestino irritável. Então, você deu um diagnóstico. Isso não pode, de acordo com o conselho de ética, não. Se ela não vem com esse diagnóstico do médico, você pode sentar com a Carol e dizer o seguinte, Carol, de acordo com os meus conhecimentos, de acordo com o que eu me aprofundei ao longo dessa vida em relação ao intestino, você tem uma hipótese diagnóstica. Eu tenho aqui uma hipótese diagnóstica, tá? Eu acredito que esses sintomas que você tem, podem estar relacionados a um probleminha chamado de síndrome do intestino irritável. Mas, ó, eu vou te encaminhar a um gastroenterologista de minha confiança, para que nós possamos fazer um trabalho multidisciplinar, ele possa te prescrever as medicações necessárias para que você possa cuidar do seu problema e sim, ele fechar o diagnóstico. No fundo, você sabe. No fundo, você tem certeza, mas você não pode fechar esse diagnóstico. Tudo bem? Então, deve ser levado em consideração os critérios de Roma 4 para fechar o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Qual é a principal característica? Dor abdominal recorrente, pelo menos uma vez na semana, nos últimos 3 meses. Se essa paciente apresenta dor abdominal recorrente uma vez na semana nos últimos 3 meses, já começo, opa, preste atenção, síndrome do intestino irritável, associado a pelo menos um ou mais desses sintomas. Dor abdominal com alívio após evacuações, mudança na frequência das fezes, alteração no formato das fezes, tá? Lembrando, mais uma vez, que o diagnóstico é feito somente pelo profissional médico. Quem aqui, coloca no chat para mim, por favor, quem aqui já atendeu algum paciente com síndrome do intestino irritável? Coloca para mim, no chat. Quem já atendeu paciente com síndrome do intestino irritável? A Mariana já atendeu, a Carol já atendeu, a Gisele já atendeu. Quem mais? Quem mais já atendeu paciente com síndrome do intestino irritável? A Andresa ainda é aluna, a Lorena já atendeu. A Marielle diz, eu certamente tenho. A Mari diz uns 5 ou 6. Certo, veja. A Jusce diz também que já atendeu. Perfeito. Pessoal, é muito comum na prática clínica aparecerem pacientes com síndrome do intestino irritável. Muitas vezes eles nem suspeitam, muitas vezes eles nem imaginam, mas nós precisamos ter o nosso olhar clínico. Lembra que eu falo sempre, todos, seja você aluno da formação N360, seja você aluno do Nutri Academy, seja você aluno do Nutri na Prática, eu bato sempre nessa tecla, que a clínica ela é soberana, que nós precisamos ter esse olhar muito mais clínico para pensar além daqueles sintomas que são óbvios para a gente. Às vezes o paciente ele nos procura com um objetivo. Quem trabalha com a nutrição esportiva, hipertrofia muscular, quem trabalha com a nutrição, sei lá, estética, lipedema,
Quem trabalha com saúde da mulher, síndrome de ovários policísticos, às vezes a paciente ela nos procura com um objetivo específico. Mas no desenvolver da nossa consulta, no avaliar todos esses sintomas de uma forma muito aprofundada, de uma forma única, específica, saber como está o intestino, a textura das fezes, se apresenta gases, dor abdominal, e aí você vai fazendo todas essas perguntinhas que você está vendo nessa aula de hoje, você descobre que a paciente ela tem um problema que há anos, ninguém conseguiu resolver. E você será a pessoa que vai marcar a vida dessa paciente, porque você se capacitou, porque você estudou, porque você trouxe a solução para o seu problema. Então, não há nada mais gratificante para nós, profissionais nutricionistas, do que ajudar os nossos pacientes. No entanto, essas pacientes com síndrome do intestino irritável, ela tem muitas vezes, sintomas de depressão, tristeza profunda, baixa autoestima, alteração de humor. Já cansei de atender no meu consultório. Paciente com síndrome do intestino irritável, que chega com um mau humor infernal. Quando senta na minha frente, lá no meu consultório, eu digo, já sei, deve ter problema no intestino. Quando você vai na avaliação, é batata, né? Então, é necessário ouvir esse paciente, ter uma escutativa, ter muita tranquilidade ao conduzir esse caso, tá? Não passar insegurança para esse paciente. Não passar insegurança para esse paciente. Porque qualquer sinal de insegurança, o que é que vai acontecer? Ele já sofreu tanto que ele agora já não sabe mais se você está falando a verdade ou não, se você vai ser mais um profissional que vai trazer condutas mirabolantes para ele que não vai dar em nada, tá? Então é muito importante transmitir confiança para os nossos pacientes. A síndrome do intestino irritável, ela pode ser padrão diarreia, ela pode ser padrão constipação, ou ela pode ser o padrão misto, apresentar os dois tipos de fezes, que é o caso da Maria. Ora ela tem diarreia e ora ela tem constipação. E pode ser, inclusive, o não tipado, não apresenta nenhum tipo. Para o manejo dos sintomas, isso aqui é o suprassumo da nossa aula. É a base para a conduta. É a base. É olhar para a vida dessa paciente, para além da nutrição. Para o relacionamento social, para o relacionamento conjugal, para o relacionamento familiar, para o relacionamento no trabalho. E você pode, se ainda tiver dúvida sobre a patologia, perguntar para ela se ela sofreu algum trauma na infância. E você pode dizer à paciente: não precisa me dizer qual é. Eu só quero saber se sim ou se não. Você apresentou, você sofreu algum trauma na infância? Sim ou não? Quase sempre elas dirão que sim. Ou relacionamento abusivo, ou abandono. Aí vocês já começam a entender que é uma condição clínica, é uma doença, que ela é multifatorial. Concorda comigo? Sim ou não? É uma condição clínica, é uma doença multifatorial. Então, se ela é multifatorial, vocês também irão concordar que não é somente a dieta que vai resolver. Concorda? Sim ou não? Sim ou não? Não é somente a dieta que vai resolver. E às vezes nós nutricionistas, nós temos esse ego de achar que nós somos curandeiros e que nós iremos resolver todos os problemas dos nossos clientes. E que nós somos como uma varinha mágica, plim, resolveu tudo. Eu acredito muito no poder da nutrição, sobretudo numa condição clínica como essa. Mas se eu não olho para trás, todos esses relacionamentos, eu não tento, de alguma forma, ajudar essa paciente a curar essas feridas, e claro, não compete a mim, mas um profissional psicólogo, um terapeuta, um coach, seja quem for, que possa ajudar ela nesse problema. Porque senão, é medicamento em cima de medicamento, é dieta em cima de dieta, e a gente não vai conseguir resolver esse problema, tá?
Não vai conseguir resolver esse problema. Tem que olhar para a vida da paciente, para os bastidores da paciente, como tá todos os relacionamentos, seja no trabalho, seja familiar, seja com o esposo, com tudo isso, certo? A paciente, como eu já falei para vocês, apresenta dores, apresenta distensão, apresenta alteração no padrão evacuatório. O melhor tratamento, que é considerado padrão ouro para síndrome do intestino irritável, o transplante fecal, não é tão viável, não é tão simples e não compete a nós, mas é hoje considerado padrão ouro, tá? Existem alguns suplementos que são recomendados para quem tem síndrome do intestino irritável. Dentre eles, eu trago para vocês uma sugestão de probióticos, mas fica tranquilo que lá na nossa aula, na resolução do caso clínico, eu vou colocar isso aqui para vocês. Eu só estou fazendo um overview do assunto para refrescar a memória de vocês e vocês irem anotando os pontos principais para que nós possamos, inclusive, discutir o nosso caso clínico, porque eu quero trazer vocês para o jogo, eu quero ouvir vocês, eu quero ver como vocês fariam diante de um cenário como esse, tá? Tudo bem? Vê só. Deixa eu passar aqui mais algum ponto. Outra informação muito importante é a quantidade de frutose que nós iremos colocar na dieta. Fica tranquila também que vocês terão, tranquilos, que vocês terão acesso a essa tabela, tá? Vamos falar sobre o biointestino, vamos falar sobre o digeliv, a enzima alfa-galactosidase, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Vamos lá. Pacientes com síndrome do intestino irritável têm uma tendência a serem comedores compulsivos. E o contrário também é verdadeiro. Os comedores compulsivos podem apresentar síndrome do intestino irritável. Vamos voltar lá para Maria? A qualidade da dieta de Maria. Como é a qualidade da dieta dela? Pobre em fibras. Maria se alimenta com alimentos de baixa densidade nutricional. Isso é uma característica de pacientes que têm a síndrome do intestino irritável. Deve-se ter muito cuidado com a ingestão de álcool, tá? Deve-se ter muito cuidado com a ingestão de cafeína, até no máximo, tá? 400 miligramas de cafeína por dia. Deve ser evitado pimenta para esses pacientes, tá? E a quantidade de gordura ali, mais ou menos, numa média, tá? De 15% da energia total. Deve-se ter um cuidado, tá? Com a ingestão de gordura. Não deve ser mais do que 40 a 50 gramas de gordura por dia. Lembra que Maria disse pra gente que quando ela come alimentos gordurosos, ela tem alteração gastrointestinal? Lembra disso? Lá, no caso clínico que eu trouxe para vocês. Então, aqui um ponto a ser levado em consideração é controlar a ingestão de gordura de Maria. Todos vocês que me acompanham, que assistem as minhas aulas, que fazem mentoria comigo, todos vocês, eu bato numa tecla muito importante. Nós, nutricionistas, precisamos olhar para o todo. Lembra disso? Nada acontece de forma isolada. Tudo acontece de forma interligada. Eu não tenho um coração que funciona sozinho, um intestino que funciona sozinho, eu tenho toda essa conexão que acontece entre os meus órgãos. E se você lida com um ser humano, você é profissional de saúde, independente da área que você esteja atuando. Independente da área que você esteja atuando. Você tem que dominar o funcionamento do nosso corpo. Porque se você é nutricionista esportivo e o teu paciente chega com a síndrome do intestino irritável, você não vai tratar essa síndrome, porque você só trata de músculo. Se você é uma paciente que trabalha com saúde da mulher e a tua paciente chega com síndrome do intestino irritável e essa paciente, ela tá com endometriose, ela te procura porque ela tem endometriose. Você não vai cuidar do intestino dela?
sabendo que essa síndrome do intestino irritável é a porta de entrada para essa endometriose? É claro que sim. E nós, nutricionistas, precisamos conhecer muito, muito da fisiologia, do funcionamento, de comportamento humano. Vocês concordam comigo que às vezes bate um desesperozinho? Bate aí, do lado de lá. Aquele desesperozinho de que assim, nossa, é muita coisa para a gente aprender. Muita coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Parece que a nossa cabeça, ela não cabe tudo isso. Bate esse desespero desse lado? Sim ou não? Porque aqui bate. Às vezes a gente tem aquela sensação de que, assim, nossa, é muita coisa para a gente aprender, é muita coisa para a gente estudar, e a gente tem aquela sensação de que a gente não sabe de nada, que a gente precisa evoluir. Que bom que nós temos essa sensação. Porque no momento que nós acharmos que já sabemos de tudo, está na hora da gente voltar a estudar. Nós estamos em constante processo de aprendizagem. Nós estamos aprendendo a cada dia. Para alguns de vocês, essa informação aqui pode parecer figurinha repetida, para outros pode ser novidade, mas quanto mais a gente fala sobre o assunto, quanto mais a gente aprofunda o nosso conteúdo naquele assunto, mais nós conseguimos fixar esse conhecimento. Isso vai se tornando muito claro para nós na hora de explicarmos aos nossos pacientes. O que eu fiz para resolver esse caso clínico de hoje? Eu abri essa aula, eu peguei os pontos principais e eu coloquei no slide para vocês. A aula está completa e eu não vou dar essa aula completa para vocês. Mas peguei as informações principais e coloquei nos slides. O que vocês irão fazer? Vocês irão abrir uma pastinha no computador de vocês. Vocês irão abrir uma pastinha no software que vocês utilizam. E vocês vão colocar um resumo, os checkpoints, os pontos principais sobre síndrome do intestino irritável. Quanto de gordura tem que ter na dieta? Tá lá a informação. Porque talvez você não lembre na hora que você vai prescrever o cardápio. Quanto de cafeína? Pimenta pode ou não pode? Coloca pontos principais. Transforma isso, inclusive, no material de orientação para o teu paciente. Porque, vê, quando você está explicando ao seu paciente, veja que dica maravilhosa. Vamos lá, você atendeu uma paciente com síndrome do intestino irritável. E essa paciente se chama Maria. Maria, eu vou te passar algumas orientações aqui, que elas são muito importantes para você. Maria, eu vou ler para você, só para fixar a informação, mas não se preocupe, que tudo isso eu vou imprimir para você, eu vou mandar para você. Tudo bem? Aí você está aqui na hora da consulta conversando com Maria e dizendo, não, Maria, você não pode exagerar na quantidade de proteína, de gordura. A quantidade de gordura vai de tanto a tanto. Você só pode consumir X xícaras de cafeína por dia, porque tudo isso está anotado no resuminho que você fez. E passou a informação para Maria, lendo, e automaticamente você vai refrescando a sua memória. Aí daqui a pouco, quando você for calcular a dieta de Maria, tá tudo fresquinho. Você consegue até visualizar nesse papel que você imprimiu para Maria, tá bom? Isso facilita demais a vida da gente. Eu, Samira, sou a professora da NutraCarib, mas eu sou uma pessoa que visita demais as aulas que eu dei. Eu visito demais. Eu venho aqui, vez por outra, em algum desses slides, pego alguma informação que de repente eu não lembro, coloco lá nos meus protocolos. Façam isso. Bom? Seguimos, tá? É interessante colocarmos fibras na dieta, tá? Principalmente as fibras não fermentáveis, como é o caso do psyllium. E o psyllium ele pode ser consumido tanto para pacientes com constipação quanto para pacientes com diarreia. Só que os pacientes com constipação, eles consomem mais do que os pacientes com diarreia. Tem que ter muito cuidado em relação ao consumo de lactose, perfeito? Cuidado com a ingestão de fluidos gaseificados, água com gás.
muitas vezes os pacientes pioram a sensação de distensão abdominal. Kombucha não é recomendado pela capacidade fermentativa. O único chá que é recomendado para pacientes com síndrome do intestino irritável é o chá de hortelã. O paciente deve ser estimulado a praticar atividade física. Como nós conversamos sobre a questão emocional, buscar um exercício que melhore toda essa condição emocional do paciente. Uma yoga, muitas vezes, até um pilates, pensando na questão de mobilidade, uma caminhada, ciclismo, natação, pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, tá? Como aplicar o protocolo Low FODMAP? É o que eu vou falar na resolução de caso clínico da nossa paciente. Mas, só relembrando, refrescando a memória de vocês, o que é a sigla, o acrônimo FODMAP? Não é food de alimento. Não é food com 2 O. É FOD com um O só. FODMAP, tá? Que vem de fermentável, o F, o oligosacarídeo, o disacarídeo, o monossacarídeo e os polióis. E aqui eu tenho todos os grupos mostrando para vocês o exemplo, tá? Como aplicar o protocolo Low FODMAP? A recomendação é que a dieta Low FODMAP, alimentos fermentáveis, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis, deve ser eliminado da dieta. Vou voltar aqui só para relembrar. Todos esses grupos aqui, ó, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis devem ser eliminados da dieta da paciente por, no máximo, 8 semanas. Os estudos recomendam que seja em até 8 semanas, por quê? Porque pode causar deficiência de vitaminas e minerais. Pode causar deficiência de fibras, pode causar deficiência de cálcio, pode causar deficiência de ferro. Porque quem já prescreveu sabe, é uma dieta extremamente restrita. Muito restrita. E quando você pega um paciente que já não consome vegetais, naturalmente já não consome vegetais, naturalmente já não consome frutas, imagina se os que ele gosta de consumir, o que ela gosta de consumir, é justamente aqueles que estão proibidos. Aí a vida da gente fica um caos, porque a gente já não pode estar colocando os que ela gosta. Compreende? Então, beleza. 8 semanas, tá? Aqui eu recomendo sempre a todos vocês baixarem o aplicativo da Universidade Monash. É pago, mas é pago somente uma única vez. E vocês podem, ele está em inglês, mas vocês podem traduzir e ter uma tabelinha. Eu até coloco aqui para vocês um resumo, tá? Tem muitos nesse aplicativo, muitos alimentos que não faz parte da nossa rotina alimentar. Então, eu resumi para vocês, tá? Recomendo de 2 até no máximo 8 semanas, por se tratar de uma dieta muito, mas muito restritiva. Se nas 2 primeiras semanas a paciente já apresentar melhoras de sintomas, você já pode entrar na fase de reintrodução. Se nas 2 primeiras semanas ela não melhorar, você pode prolongar um pouco mais, até chegar em, no máximo, 8 semanas. Mas não passar disso aqui, certo? De 8, alguns estudos apontam até 12 semanas. Eu recomendo até no máximo 8 semanas, tá? Chegando na fase de reintrodução, será necessário fazer a reintrodução por grupo alimentar. E essa paciente deve ser orientada a anotar todos os sintomas ao reintroduzir esses alimentos. Perfeito? Aqueles que foram bem tolerados, volta para o seu hábito alimentar. Aqueles que não foram, deverá ser evitado. Tudo bem? Até aqui, dúvidas? Deixa eu ver aqui no chat. A Marielle diz, Sam, eu uso outro app, ele não é pago e é bem completo. Coloca pra gente aqui, Mari, por favor, no chat, qual é o aplicativo que tu usa.
Paloma, eu não sei se eu falei que o transplante não é confiável. Eu falei que o transplante não é confiável. Eu usei essa palavra confiável. Não, ele é padrão ouro. Ele não é muito acessível. Ele não é. Se eu usei a palavra confiável, pode ter certeza que eu troquei a palavra na hora. Mas ele é considerado padrão ouro, tá? Como é que eu posso chamar? O transplante, ele é considerado padrão ouro, tá? Mas o que acontece? Alguns estudos ainda, obviamente, precisam comprovar de fato a sua eficácia, e ele não é muito acessível. Não é muito acessível. Não é tão simples assim de ser feito. Tranquilo? Ó, o nome, a Marielle colocou aqui. É o FODMAP Friendly. Não é viável. Exatamente isso, não é viável. Beleza, então. Vamos para o nosso caso clínico agora? Vamos para o nosso caso clínico. Cadê Maria? Já perdi Maria aqui. Deixa eu ver se eu acho Maria. Peraí, mulher, cadê tu? Maria tá aqui. Maria tá aqui. Bora para Maria. Pronto. Deixa eu voltar aqui mais uma vez, tá? Então, sabemos que a Maria já veio com o diagnóstico do médico, mas ela apresenta desconforto abdominal, flatulência, diarreia e constipação. Ela tem um padrão misto. Padrão misto. Apresentou os dois. Maria, quando come gordura, glúten, lactose, Maria apresenta o desconforto e ela busca orientação nutricional para melhorar esse desconforto. Maria tem uma alimentação péssima, pouca ingestão de fibras, alto consumo de alimentos processados. Por onde começar? Pergunta para vocês que estão aqui me assistindo. Maria, ela não tem hábitos alimentares muito saudáveis. Ela tem alto consumo de alimentos processados, ingestão de fibras, pouca ingestão de fibras. Nesse caso, vocês já começariam com uma dieta low FODMAP ou trabalharia logo uma reeducação alimentar? Uma dieta mais qualitativa, uma reeducação, tá, uma reeducação, perfeito. Não estou aqui de forma alguma para dizer que não é a melhor conduta e vamos aprender a confiar no nosso taco, de que nós sabemos o que nós estamos fazendo. Quem está no consultório é você. Quem sabe do seu paciente é você. Foi você quem conversou com ele. Nutris, do meu coração, nunca, nunca, por favor, nunca, eu imploro, critiquem conduta de colega. Porque vocês não sabem o que aconteceu entre quatro paredes. Antes de qualquer crítica, procure entender o que aconteceu. Às vezes, chega uma paciente lá no consultório de vocês com síndrome do intestino irritável e que foi numa outra nutricionista e que prescreveu uma dieta qualitativa. Será que você não vai dizer, mas nossa, por que prescreveu uma dieta qualitativa? Ao invés de já ter entrado logo com a estratégia Low FODMAP? Porque talvez ela não tivesse naquele momento, não tivesse no momento preparado para isso, tá? Em alguns casos, tá tudo bem prescrever uma dieta mais qualitativa para que essa paciente
ela vá melhorando os seus hábitos alimentares, para que essa paciente ela vá diminuindo, como ela já trouxe para a gente, o glúten, a lactose, a caseína, diminuir mais a quantidade de gordura. Talvez essa paciente, com essa simples mudança, ela já melhora. Com essa simples mudança, ela já diminui os sintomas, sem precisar entrar no protocolo Low FODMAP. Então, tá tudo bem prescrever uma dieta mais qualitativa. Mas você não precisa carregar no alho, você não precisa carregar nas crucíferas, você não precisa carregar no feijão, você não precisa colocar melancia nas 3 refeições. Você pode fazer uma dieta qualitativa com um baixo teor de FODMAPs. Baixo teor de FODMAPs. Mas, claro, vamos lá, temos um caso a resolver. E vamos resolver esse caso. Posso prescrever uma dieta mais qualitativa? Posso. Mas não preciso carregar na quantidade de FODMAPs. Eu diminuo um pouquinho mais esses FODMAPs. Avalio essa paciente. 30 dias depois, a paciente volta. Eu vejo como estão os sintomas. Se melhoraram esses sintomas. Não melhoraram, ou até no intervalo de tempo, entre uma consulta e outra, um feedback que a paciente me trouxe, eu já posso entrar com o protocolo Low FODMAP. Por se tratar de um protocolo mais restrito, talvez seja interessante. E também alguém colocou aqui no chat, eu achei perfeita a resposta, que diz assim: depende dos sintomas. Se a paciente estiver naquela situação de, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Eu te procurei só para resolver isso aqui. Então, sim, naquele momento você já pode entrar com a estratégia, porque você já tem uma garantia de tratamento. Você já tem quase que certeza que essa paciente ela vai melhorar, tá? Sugestão de probióticos. Nós sabemos que nada modula mais microbiota intestinal, nada modula mais microbiota intestinal que alimentação saudável. Fibras. Não adianta colocar probióticos sem melhorar a alimentação. É como colocar perfume sem tomar banho. Mas os estudos apontam que os lactobacilos esporogênenes e a bifidobactéria breve são as cepas bacterianas mais estudadas na síndrome do intestino irritável e aquelas que apresentam um melhor benefício. Então, dá para a gente colocar um probiótico para essa paciente. Dá para nós colocarmos o biointestil. O biointestil, ele age como um antimicrobiano seletivo. Dose, 600 miligramas para uso contínuo. Se for uma dose de ataque, pode ser consumido 600 miligramas 3 vezes ao dia, por durante 4, 5 semanas de tratamento. Biointestino. Às vezes eu abro perguntas lá no caixinha, lá no meu Instagram, e as pessoas vêm com a seguinte pergunta: Sami, de que marca é o biointestino? Quais são as marcas do biointestino? Vê só, biointestino é um produto da Infinity Pharma. Quem é a Infinity Pharma? É uma indústria farmacêutica. E só é comercializado na farmácia de manipulação. Então, você não vai colocar na sua prescrição biointestino Infinity Pharma. Essa informação ela não é necessária. Você vai colocar biointestino 600 miligramas. Se for uma dose de ataque, 3 vezes ao dia. Café, almoço e jantar. Se os sintomas estão mais controlados, apenas uma dose por dia. Passa um período, observa como a paciente responde, coloca depois. Digelive. Em que momento eu posso estar colocando o Digelive? Durante o protocolo Low FODMAP,
durante aquelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de restrição de FODMAPs, biointestino. Biointestino. Talvez um probiótico. Uma cúrcuma, um ômega, um chazinho de gengibre, um shotzinho, para melhorar mais essa capacidade anti-inflamatória, aumentar a quantidade de compostos bioativos, modular a microbiota intestinal, diminuir permeabilidade intestinal. O chazinho de gengibre ajuda nos gases, a diminuir os gases, a flatulência. Eu falei que o único chá que era permitido era o chá de hortelã. Mentira, já lembrei. Tem um chá de gengibre também que pode ser colocado. Já naquela fase de reintrodução, quando você descobre quais são os alimentos que estão provocando essa distensão abdominal na paciente, aí você pode entrar com enzimas. Na fase de retirada, biointestino. Talvez um probiótico. Na reintrodução, observa os sintomas. Na personalização, ou seja, quando você já sabe quais são os alimentos, os grupos alimentares que a paciente não digere bem, aí você entra com enzimas digestivas. Quer dizer, vamos supor que a paciente ela tenha dificuldade para digerir os galactos oligosacarídeos presentes nas leguminosas. Se ela tem dificuldade para digerir o galacto-oligosacarídeo, você pôde identificar, ela pôde identificar na fase de reintrodução que o que mata essa mulher de gases é feijão. Ervilha, grão de bico. Mas ela gosta tanto, mas ela sente tanta necessidade. Aí você pode, pontualmente, na fase de personalização, colocar o feijão com auxílio da enzima alfa-galactosidase. Vende em farmácias comum. Antes só tinha em formato de sachê. Agora tem em gomas mastigáveis. Facilita demais. O paciente leva na bolsa, vai comer um feijãozinho, coloca a enzima antes, resolvido. Para aquela paciente que tem dificuldade, por exemplo, com glúten, glutenzinho. Conhecem o glutenzinho? Sim, glutenzinho, tá? Show. Mas na fase de personalização. Vamos lembrar que não deve ser consumido um alto teor de frutose na dieta low FODMAP. Mas um kiwi, 100 gramas, na verdade, não é um kiwi, são 100 gramas. Tem, ó, 4,3 gramas de frutose. 100 gramas de kiwi, 4 gramas de frutose. Nós sabemos que o kiwi ajuda na constipação. Lembram? Muito bom para constipação kiwi. Eu não posso colocar manga, eu não posso colocar maçã, porque são alimentos fontes de FODMAPs. Mas olha a quantidade de frutose que tem em 100 gramas de uva. Muita uva, 2 gramas de frutose. Eu só não posso passar das 25 gramas. Perfeito? Então, vamos à prescrição. Eu trouxe para vocês um modelo de cardápio que eu prescreveria para Maria. Obviamente que com base naquilo que ela me trouxe em consulta. Uma xícara de café. Lembramos que não podemos exceder na quantidade de cafeína. Maria tem ovo de galinha cozido. Maria tem bananinha, que não pode ser muito madura. Ou mamão, ou o kiwi, ou o melão. O psyllium. Almoço. Alface, tomate. Maria é muito seletiva em relação
alimentos vegetais. Eu poderia trazer uma cenoura? Sim. Maria não gosta. Eu poderia trazer um chuchu? Sim. Maria não gosta. Maria só gosta de alface e tomate. Salmão e ovo é a única fonte de proteína de Maria. Então, salmão para Maria. Arroz ou batata inglesa. Uma fruta após o almoço. Tenho aqui 2 porções de frutas por dia. Lanche da tarde, mais uma fruta para Maria. Maria consumia alimentos ultraprocessados. Maria consumia alimentos pobres em fibra. Só que Maria não consome muitos vegetais. Então eu tenho que lançar mão de fruta. Mas eu não posso colocar muita fruta para Maria, porque eu não posso passar 25 gramas de frutose. Então, pelo menos 3 frutinhas aqui para Maria para aumentar a quantidade de fibras e variar um pouco mais o colorido da dieta. Mais um vegetal no jantar, um ovo ou um salmão, a batata inglesa. Aí vem a polêmica do cuscuz. Vem a polêmica do cuscuz. Porque tem algumas tabelas que colocam o cuscuz como alimento proibido. Tem algumas tabelas que colocam o cuscuz como alimento permitido. Mas, o professor Jefferson Bittencourt até trouxe aqui para vocês, membros de Nutri Academy, uma tabelinha onde ele mostra a quantidade de a porção. Se muito grande, pode causar desconforto. Então, colocar uma porção mais reduzida, somente 60 gramas, não causará esse desconforto. Maria não tem o hábito de consumir nada antes de dormir, um chazinho. Eu vou observando Maria. Eu vou observando os sintomas. E durante toda essa fase, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, o que vai determinar o tempo? Pelo menos 2 semanas. Pelo menos 2. Menos do que isso, não. Se em 2 Maria disser, Samira, tô outra pessoa, melhorei 100%. Eu já posso começar a reintrodução. Se Maria demorar um pouco mais, eu posso postergar um pouco mais essa reintrodução. Até no máximo, estourando 12 semanas. Mais 8, acho que é o limite tolerável. Certo? Então, agora, com o passar de todas essas semanas, esses dias, com o biointestino, com o chazinho de gengibre, com o chazinho de hortelã, com a qualidade da dieta, tudo melhorado. Tudo melhorado. Eu vou entrar com os desafios. O que são esses desafios? É a fase da reintrodução. Deve desafiar alimentos a cada 3 dias. Primeiro desafio, frutose. Vamos escolher, dentro do grupo de frutose, um alimento para reintroduzir. Consumir essa quantidade uma vez por dia, por durante 3 dias consecutivos. Se apresentar algum sintoma, quais? Aqueles que ela tinha antes: flatulência, constipação, diarreia. Era isso que Maria tinha. Quando ela fez o protocolo, 2 semanas, 3, 4 semanas, acabaram. Eu estou bem. Se não melhorou nesse período, prolonga um pouco mais o protocolo. Até no máximo 8 semanas. A paciente só vai fazer se isso realmente incomodá-la, verdadeiramente. Se ela tiver dúvida sobre o que ela quer na vida dela, talvez ela não faça. Sabe aqueles pacientes, né? Vocês sabem de quem eu estou falando. Aqueles pacientes que não sei,
que promete tudo e não entrega nada. Aqueles pacientes que chegam em consulta reclamando, mas não quer abrir mão das frutas, não quer abrir mão Ah, mas melancia, ai não, eu não vivo sem minha melancia. Ô, meu amigo, ô, Maria, mulher, vem cá, senta aqui. Filha, veja só. Você me procurou porque você tá com síndrome do intestino irritável. Você tem gases de forma excessiva. Você tem constipação, você tem diarreia. Eu estou te propondo uma estratégia que vai melhorar. Agora, se você não está disposta a pagar o preço, tá bom, coloque 100. Às vezes é assim que acontece, né? Às vezes os pacientes eles estão meio que irredutíveis, eles não querem abrir mão. Quando a gente pega um paciente, sangue nos olhos, com vontade realmente de fazer acontecer, aquele paciente que está sofrendo, oh meu Deus, obrigado, Senhor, é tudo que a gente precisa. Porque o paciente vai fazer, o paciente vai seguir, o paciente vai ter um puta de um rastado e a gente fica feliz, né? Mas quando a gente pega aqueles pacientes que estão em dúvida, aí o bicho pega. Só prescrevam o protocolo para pacientes que tiver certeza do que ele quer. Aqueles pacientes que estão em dúvida, é preferível que você diminua até ele decidir o que ele quer da vida dele. Tranquilo? Concordam comigo? Faz sentido? Quem está na prática clínica sabe do que eu estou falando. É bem isso. Vamos monitorando. Então, vai lá, Maria, pede para Maria anotar. Maria, você vai colocar nos primeiros 3 dias uma colher de chá de mel. E você vai anotar, Maria, quais os sintomas que surgiram quando você colocou mel na sua dieta. Preste atenção. Normalmente, o paciente com síndrome do intestino irritável, ele não está preocupado com peso. Normalmente, o paciente com síndrome do intestino irritável, que nos procura com síndrome do intestino irritável, ele quer resolver o problema do intestino. Aí você pode pegar a própria dieta e pedir para Maria acrescentar um melzinho ali. Maria pode colocar uma colher de chá de mel no primeiro dia. Não sentiu nada, ela pode aumentar para 2. Não sentiu nada, ela pode aumentar para 3. Não sentiu nada. Tudo bem? Maria vai ficar 3 dias sem consumir um alimento que seja fonte de FODMAPs. Vamos supor? Vamos aqui, vamos pensar comigo? Começamos a introdução hoje. Hoje. Quarta. Quarta, mel. Quinta, mel. Sexta, mel. Uma colherzinha de chá cada dia cada um desses dias. Ou pode aumentar a dose, caso não sinta nenhum desconforto. Se passar esses 3 dias e Maria não sentiu nada, nenhum desconforto, gases, constipação, diarreia, nada, o intestino está funcionando 100%. Maria vai para a lista dos alimentos livres. Tô livre! Não tem problema nenhum com isso. Mel. Caso Maria venha a sentir um leve desconforto, ou seja, ela colocou uma colher de chá de mel, não sentiu nada. Quando ela colocou 2, ela sentiu. Aí vem para os alimentos que são moderados. Eu não posso comer muito. Caso Maria, ao colocar o mel, a barriga dela fez tipo um baiacu, explodiu. Bota lá nos alimentos proibidos. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Seguimos. Maria vai ficar de 2 a 3 dias sem comer nenhum alimento fonte de FODMAP. Maria consumiu mel até a sexta, então ela fica sábado e domingo só na dieta dela antiga, a que eu acabei de mostrar para vocês. Na segunda, Maria volta a testar outro alimento, outro grupo alimentar. Lactose. Ela testa a lactose. 3 dias. Fica 2 dias sem consumir nada de lactose. Entra no sorbitol. 3 dias. Fica 2 dias sem consumir nada. Entra no manitol. 3 dias consumindo alimentos fontes de manitol. Passa 2 dias sem comer nada. 3 dias na frutose mais o sorbitol.
3 dias com frutose e sorbitol, passa 2 dias sem comer nada, 3 dias no frutano. Nós temos o frutano do trigo e o frutano do alho e da cebola, que devem ser testados em momentos diferentes. Por fim, o galacto-oligosacarídeos, que estão presentes lá nos feijões. Maria fez a listinha dela de alimentos permitidos e proibidos. Ela vai mandar para você. Nutri, tá aqui, ó. Eu percebi que o que acaba com a minha saúde é o feijão. Ou eu percebi que é o trigo. Ou eu percebi que é a lactose. Aqueles alimentos que ela percebeu que sente dificuldade para digerir, o que ela fará? Evita. Evita. Tira da sua lista de alimentos. Tira. No entanto, tem algumas enzimas que nós podemos colocar para quando ela for consumir eventualmente. Se o problema é leite, lactose. Desculpa, lactase. Pontualmente. Se o problema é trigo, dá para a gente colocar o glutenzinho, por exemplo, pontualmente. Se o problema é feijão, digelive. Se o problema é outra coisa, vai ter que aprender a ficar sem. Às vezes, melhorando a permeabilidade intestinal, às vezes diminuindo a desbiose intestinal, às vezes melhorando a qualidade da alimentação, Maria pode voltar a consumir esses alimentos em pequenas quantidades e não sentir nada. É muito, muito da resposta individual. Mas eu posso assegurar para vocês, é muito, muito, muito gratificante conduzir um paciente como esse, com síndrome do intestino irritável, que chegou no seu consultório desesperado porque tomava 12 Almeida Prado por dia. Um médico otorrino que eu atendi, que a cada paciente, a cada troca de paciente, ele ia ao banheiro evacuar. Atendi uma pessoa agora, vai lá no banheiro, faz cocô e volta. Atendi outra pessoa, vai lá no banheiro, faz cocô e volta. Diarreia o tempo inteiro. Esse médico, o problema dele, alho. E como é libertador ele saber que ele não pode comer alho se ele quiser ter o intestino dele saudável? Outra paciente que atendi por esses dias, fiz acompanhamento dela durante um tempo, nós descobrimos que o problema dela é trigo. Ela cresceu a vida toda acreditando que ela tem intolerância à lactose. E mesmo ela tirando a lactose, ela não tinha melhora. Aplica o protocolo. Trigo. Esses dias ela foi no consultório, eu passei o glutezinho para ela. Ela disse que foi num resort, um all inclusive, e seguiu a dieta bem direitinho, dentro da medida do possível, tal, mas estava louca, 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 louca para comer pizza. Aí disse, vou arriscar. Comeu a pizza, glutenzinho, não sentiu nada. Entende que isso aqui é descoberta. Isso aqui é uma luz no fim do túnel para os nossos pacientes. Não sei se vocês acham, mas assim, o grande problema de fazer a dieta Low FODMAPs é a restrição. Sim, sem dúvidas. Ficar um montão de tempo sem comer alimentos que de repente a gente gosta. Mas para mim, não há nada pior do que cozinhar sem um alho, sem uma cebola, né? Tem muitos pacientes que reclamam. Aí eu trouxe até aqui para vocês alguns alimentos que podem substituir o saborzinho lá do alho e da cebola. Pode utilizar um pouco, não muito, de pimenta do reino, tá? Gengibre, salsinha, coentro, manjericão, alecrim, a parte verde da cebolinha e o tomilho. Show? Tudo bem? Eu vou abrir agora para a gente discutir um pouquinho, tá? Só que antes eu queria dar um presentinho para vocês, todos vocês.
Eu ouço de vocês, vocês me pedem demais é, formas de fazer parceria com marcas, de chegar às amostrinhas lá nos nossos consultórios. Então, eu estou buscando, tá, parceiros para trazer para vocês contato. Do tipo assim, ó, dá atenção aqui aos meus alunos, Nutri 360, membros Nutri Academy, Nutri na prática, tá? Tá aqui, ó, eles são meus, eu quero eles perto de mim. Então, estou buscando marcas para trazer para vocês alguns tipos de parceria, de receber amostrinhas, de receber desconto, cupom de desconto, para vocês darem aos pacientes de vocês. A primeira marca que eu consegui esse contato é essa marca aqui, ó, que eu estou consumindo esse produto, tá? A Perfecta On Life. Agora, infelizmente, é só para profissional. Não tem ainda para estudante. É só para profissional. Basta vocês colocarem, apontarem a câmerazinha de vocês lá pro QR Code, que eu acabei de colocar aqui na tela de vocês. Vai aparecer para vocês uma página e lá seja o nosso parceiro. Aí ela mostra todos os produtos. Eu até fiz uns stories esses dias mostrando a creatina em goma, bem maravilhosa. Aí tem uns gummezinhos para criança e ela envia para todo o país, né, para os nossos pacientes. Ela vai oferecer cupons de desconto para os pacientes de vocês e mandar as amostrinhas para o consultório de vocês. Então, cadastrem os dados de vocês, sejam parceiro, e eu vou trazendo a cada oportunidade algum parceiro diferente. Show? Fechamos? Vamos abrir aqui para as perguntas, considerações finais da nossa Maria. Sam, sumiu o QR Code? Querem que eu bote novamente? Deixa só. Ô, Mari, você levantou a mão só um minutinho, tá? Eu vou só colocar o QR Code aqui na tela rapidinho novamente, tá? Só um minuto. Conseguem ver? David, dá para visualizar? Sim, sim. Visível aqui. Tá. Apontem aí o QR Code, o celular, para a telinha. Beleza, vou finalizar aqui. Tá, vamos lá. A Marielle levantou a mão. Posso? Mário, pode ligar seu microfone. Tá me ouvindo? Sim, estamos todos te ouvindo. Então, Sam, eu tenho uma dúvida, em relação a ter que fazer toda a retirada dos food maps. Por exemplo, eu fiz há um tempo atrás, em mim mesma, tá? Porque eu tenho bastante problema. Eu acho que foi sim um gatilho emocional ali na troca de trabalho, enfim, quando eu me formei, gerou muito estresse. Uhum. Eu nunca tive e agora tá terrível, né? Então eu cheguei na parte de retirar todos os food maps e ia testar. Só que como isso se tornou longo, eu não consegui testar todos, tá? Mas eu identifiquei alguns. Feijão, alho, cebola e o trigo, tá? Foram os que eu consegui identificar. Eu não mantive a minha alimentação sem eles, tá? Então eu voltei a consumi-los e eu ainda tô toda bagunçada e tá bem ruim, e eu tenho que fazer tudo de novo, tá? A pergunta que eu tenho, eu preciso retirar todos e testar todos de novo, porque a sensação que eu tenho é que eu tenho uma
sei lá, algum problema muito sério no intestino, porque é muito ruim, dolorido, enfim. Então eu teria que retirar todos para isso dar uma acalmada e depois ir testando, ou eu retiro só aqueles. Porque o que eu percebo é que Eu agora, quando eu retiraria. retiro, por exemplo, o trigo, não resolve mais, entende? Parece que eu tenho que primeiro Eu sarar retiraria meu todo, intestino. sabe por quê? Isso. Vamos lembrar das células presentes lá no nosso intestino. Cada dedo da minha mão corresponde a uma célula. Eu tenho aqui a proteína de junção, ligando uma célula à outra. Quando eu estou consumindo alimentos que eu não tenho uma boa digestão, peptídeos mal digeridos, é, alteração de minha microbiota intestinal, nível de estresse, todas essas questões, eu tenho um aumento da permeabilidade intestinal, que Tá, também pode trazer sintomas semelhantes à síndrome do intestino irritável. Distensão, gases, constipação, diarreia, né? Pode até nem ser a síndrome do intestino irritável propriamente dita, pode ser simplesmente uma desbiose intestinal, um supercrescimento bacteriano, pode ser um aumento da permeabilidade intestinal, pode ser tudo, pode ser tudo, pode ser tudo. uhum, Aí, quando você retira todos e você trata, aqui você pode estar fazendo, por exemplo, colocando um silício orgânico, você pode colocar o core biome, que é interessante para. Se escreve core biome, tá, tá? Pode colocar o core biome para melhorar a permeabilidade intestinal. E você retirou os alimentos aqui, ó. Retirou. Aqui eu tá, estou tratando essa permeabilidade intestinal. Quando eu vou voltando com esses alimentos, aí eu vou percebendo quais são, de fato, os alimentos que estão provocando, porque eu não tenho contaminação cruzada. Às vezes, você pode ter até uma melhora no sentido síndrome do intestino irritável, mas como você vem policomplicada, você vem com outros sintomas também, o fato de você ter retirado só aqueles que, teoricamente, do teste anterior você ainda não testou, aí você pode ter aqui sintomas de uma disbiose, sintomas de uma, sei lá, de uma dispepsia funcional, que pode causar também essa distensão abdominal. Você pode ter outros sintomas que não venham da síndrome do intestino irritável, e sim de entendi. outras condições clínicas. Aí a minha sugestão, retira tudo, trata, reintroduz, vai até o fim. É por Tá, isso que é muito bom. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas é muito bom quando nós temos uma condição clínica semelhante à dos nossos pacientes. Porque é muito mais fácil de você entendê-lo. A sim, Mari, ela vai ter muito mais sensibilidade de fazer uma dieta com um paciente. Porque tem paciente que não sabe o que quer, isso é fato, mas, sim, de verdade, vai você fazer um protocolo desse? sim, sim, Vai você passar 8 semanas na pira sem comer nenhum desses alimentos? Vai. Ou tua dor realmente é muito grande e tu tem muita força de vontade, ou tu vai fracassar no primeiro desafio ali que fizer. Aí, quando você uhum, passa por isso, você tem essa sensibilidade com o seu paciente, tá? sim, Sugestão, sim, retira tudo, testa tá, novamente. Vou só trazer um exemplo. Tem uma paciente nossa, eu digo nossa, do Instituto Família Lima, né? Lá do meu consultório. Ela é membro Nutri Academy, não vou expô-la, claro, obviamente, mas assim, é uma paciente que ela já fez de tudo nessa vida, inclusive comigo. Já procurou nutricionistas no Instagram que trabalham exclusivamente com isso, do tipo assim, só trabalha com isso. Prescreveu uma porrada de suplemento, inúmeros que você possa imaginar, não resolveu. Fez acompanhamento comigo e eu já estava a ponto, assim, de colocar a mão na cabeça e dizer: Meu Deus, eu já não sei mais o que fazer. Eu já não sei mais o que fazer. Porque eu colocava, eu retirava, eu colocava. E não melhorava, e melhorava, mas piorava. Sabe aquela questão de você tá andando em ciclo, você não saber para onde ir? Pronto. Identificamos o problema. Ela estava numa numa noia tão grande, ela estava com uma carga de estresse tão grande por achar que não tinha mais solução, porque ela já tinha tentado de tudo nessa vida.
Tava pesado já. Pesado. E nada dava certo. Eu vou parar onde? Eu vou fazer fotossíntese? Eu não posso Sim. comer nada. Aí eu conversei com ela o seguinte. Eu conversei com ela o seguinte. Vou fazer o seguinte. Você vai, hoje, voltar a ter dieta normal. Normal. Você não vai tirar mais nada da sua dieta. Mas, tudo pode, mas nem tudo convém. Ela foi até pro Arnold e ela me disse, Sam, eu não sei o que é que eu vou comer lá. A gente fez consulta antes dela ir pro Arnold. Sam, eu não sei o que é que eu vou comer lá. Você vai combinar o seguinte comigo. Você vai comer o que aparecer para você comer, sem exageros. Tudo bem. Quando eu disse isso para ela, o nível de estresse dela diminuiu completamente. Porque ela teve aquela sensação, o respiro de dizer assim, ai, eu vou poder ter uma vida normal. Porque passava na cabeça dela a sensação de que assim, eu tô tirando tudo e nada tá melhorando. Se eu comer tudo, piora. Aí nós fomos meio que, sabe, tentando ter uma vida mais ou menos normal. Ok. Para completar, encaminhei ela ao psiquiatra. O psiquiatra passou um suplementozinho, um psiquiatra que eu confio bastante, que me curou, inclusive, me ajudou a me curar do meu problema da minha urticária. Ele passou um suplementozinho chamado de Lognis, muito bom. Se vocês não conhecem, conheçam, por favor. Se chama Lognis. Nós podemos prescrevê-lo, tá? É sensacional, é maravilhoso. Ele só tem um defeito, ele é caro que a peste. Lognis. Lognis. Caríssimo, mas ele é tudo o que há de melhor na nossa vida. Pacientes com depressão, com ansiedade, pacientes com déficit de memória, muito maravilhoso. Prescreveu um Lognizinho para ela, colocou ali um antidepressivo bem naturalzinho. A mulher me manda mensagem do tipo assim, Sami, Lognis, com I. Lognis, Mariuxa, do jeito que tá, trocando o E pelo I. Ele é embalagem, ele é farmácia comum, tá? Eu não lembro exatamente eu não lembro a indústria farmacêutica, mas farmácia comum, Drogasil, Pague Menos, essas farmácias. Ela me manda mensagem que assim, eu choro de emoção. Hoje as nossas consultas, elas são mais de manutenção, sabe? Aí, vez por outra, tem uma questãozinha emocional, aí ela cai um pouquinho, mas ela já sabe que é da questão emocional. Aí ela volta. Então, vê, só para contextualizar, se colocar no lugar do outro, principalmente, né? Empatia, sobretudo, paciência. Síndrome intestino irritável não é uma coisa que assim, vou prescrever um protocolo low FODMAPs e acabaram seus problemas. Não, porque é multifatorial. Não, porque tem várias questões que estão envolvidas. Entendeu? Sucesso. Sim. É isso aí. Apsen farmacêutica. Faz isso, Mari. Sucesso pra tu. Força, mulher. Cara, Força. Eu já fiz protocolo, sei o quê. Já fiz protocolo low FODMAP, sei muito bem o que é. é, não é fácil. E Fui, Sami, fui na só rapidinho. não é E a glutamina, pode onde falar. entra nessa história? Tá, a glutamina ela pode ajudar no fortalecimento lá dos enterócitos por um Tá, período curto. Pode, pode entrar. Eu não gosto de colocar glutamina à noite por conta do glutamato. Glutamina pode aumentar a produção de glutamato. Glutamato excitatório do sistema nervoso central pode atrapalhar o sono, geralmente pela manhã, tá? beleza. Um shotzinho, Obrigada. água com limão, glutamina e gratidão, resolve tudo na vida. Delícia, né? Delícia, muito bom, bom demais. Valeu. A Mari tá com a mãozinha levantada também. Eu não sei como é que tá no chat. Pois é, Mari, é caríssimo, R$ 290. Só dá para 30 dias. Ah, pode falar, Mari. Depois que a Mari falar, eu vou pro chat. Mari, sou eu? Deixa eu só pedir uma água. Mari, Mari, você Mari. sim. Ah, Mariana tá. não. Marina, não pode ser Mariana, outra Mariana, não sei. Mas é Manila. mais uma contribuição, assim, porque eu já peguei umas 5 pessoas, eu acredito que pareçam alguns certos, uns já vieram até diagnosticados pelo médico, já acreditavam que era, na verdade.
e ele trouxe para o nutricionista, que bom, para ajudar no tratamento, para ajudar na questão da alimentação. Então, dois já tinham o diagnóstico. E assim, esses dois foi que nem o caso do teu médico que você falou, que estava muito desesperado. Essas pessoas realmente quem manda é padrão de dor. Quem tem dor grave, que nem você acabou de mencionar, faz o que falarem, né? Mas também tem as pessoas que pela dia a dia de vida se torna muito impactante também fazer o protocolo. Porque, na verdade, não, quem tem, por Sim. exemplo, está em home office, pode estar em casa, pode estar numa vida um pouco mais confortável, vai ter mais facilidade de fazer um processo desse. Quem está fora todos os dias, depende de transporte, depende de um monte de condições de vida, vai prejudicar ter ou não ter alguns alimentos que vão ser interessantes. Então, acaba prejudicando ter suporte mesmo. Então, o que que eu comecei mais ou menos a fazer com quem eu acreditava que tinha, mas já não tinha passado pelos médicos e tinha um diagnóstico? É, eu acabei vendo outros protocolos existentes na nutrição que pedem alguns afastamentos, não no padrão Food Maps, né, que é mais grave, mais complexo, Paulo mas tira César, por exemplo, né? é, exatamente. Eu Um tirava, protocolo César também. É. tipo, sei lá, passa uns 10 dias com aquele eliminado. Aí depois vamos tentar já colocar o amarelo, né? Os alimentos amarelos, mas com uma enzima já presente. Na dúvida, a gente já coloca umas enzimas ali para dar uma força, uma coisa para dar uma força para ver se já funciona. E depois, não sei se vocês já ouviram falar, existe um exame que a gente pode estar fazendo chamado de 200 alimentos. Ele é um alimento, ele é caro, não é, né, ninguém vai cobrir plano de saúde nenhum, mas ele pode nos ajudar a investigar também. Que pega assim, várias etapas dos alimentos, mas pelo que eu já ouvi falar, você tem que ter um afastamento do alimento para você não estar em contato e já fazer o exame. Porque se você faz o exame em contato direto com o alimento, é claro que ele dá muito alto. Mas se você se afasta dele por volta de 10, 15 dias, você já está um pouco mais ali tranquilo desse afastamento. Então, esse exame tem me ajudado bastante, porque ele realmente revela, por exemplo, a última que eu peguei semana passada, ela tinha com abóbora e ela consumia muito, ela tinha com castanha do Pará e ela tinha com semente semente de girassol. E ela utilizava em granola. Geração. Então era uma coisa Hum, frequente. Às vezes nas granolas da vida, caseira, que você não acredita, a pessoa colocava em um monte de horário. E aí a pessoa estava tendo um problema e apareceu, sabe? Que era ali que ela estava tendo, coisas ligadas à abóbora, tudo ligado, semente, tudo. E foi melhorando muito. Era uma pessoa que fazia muita sopa, e as sopas dela levavam abóbora o tempo inteiro. Aí ela consumia e passava mal. sim, E a gente descobriu bem, mas é, também tiramos 10 dias aí. era isso aí. Boa. Então, assim, Mari, obrigada depois. pelas suas contribuições. Sim, muito bom. E ó, é interessante o que a Mari trouxe para cá, né, para nós, porque às vezes nem é a síndrome intestina irritável em si, são outras condições clínicas, né? É uma dispepsia funcional, é uma desbiose intestinal, é uma hipersensibilidade alimentar, é uma hipersensibilidade alimentar. Pode acontecer, de fato, de nós utilizarmos estratégias assim e o paciente ele apresentar uma melhora bastante significativa. Testes como esse facilitam muito a nossa vida, né, Mari? Eu estou trabalhando com teste genético lá no consultório e olha, vou te Eita, falar uma sério. coisa. Mas é que teste genética é Pena que não aconteceu. maravilhoso. Mas, assim, ainda assim também são Sim, coisas de suporte cara, quem realmente vai poder estar pagando a sim. mais para Pena que isso. não é para todo mundo. Pena que É, não é para todo mundo. Como assim o público que eu atendo tem um alto poder aquisitivo, eu me sinto super confortável de ai, que solicitar. bom. Mas veja, mesmo o meu público tendo um alto poder é conseguir chegar nesse nível, graças a Deus, obrigado, Senhor. Porque assim, trabalhar com quem tem dinheiro é muito fácil. É muito É, fácil.
Você pega um teste genético como esse, acabou, filha. Tá? Faca e o queijo na mão, a gente consegue brincar. A gente resolve Mas em 3 mesmo assim, tem meses, alguns deixa pacientes. 4 semanas, 8 semanas, a pessoa sofrendo. Mas é isso. Exatamente, foi isso, não Eu pode ser fico nada com disso. pena e falo assim, cara, se a pessoa puder segurar um dinheiro para fazer, ela vai resolver a vida dela antes disso. Mas a gente tem que preparar, que é uma coisa especial, né? Mas, assim, eu acho que Sim. vale o esforço de pagar para Não, quem mesmo, pode. sim. Mesmo a maioria dos meus pacientes, a maioria, né? Tendo um alto poder aquisitivo, mas assim, eu não peço para todo mundo. Eu acho que não faz sentido você estar pedindo para todo mundo só Não, por pedir. Tem claro que ter que um não. porquê, tem que fazer sentido, Não, né? Claro, tem que fazer faz sentido. sentido, Mas exato. quando eu tenho a oportunidade, quando eu tenho a oportunidade de pedir, é muito bom. Fica aqui a dica, né? O exemplo que a Mari trouxe. De repente, pode pedir aí um teste de hipersensibilidade alimentar, 200 alimentos, né? Chamar 200 alimentos. Eu não tenho prática com ele, mas fica a dica. Obrigada por suas contribuições, viu? Show! Deixa eu ler aqui as perguntas agora. David, tu quer me ajudar com as perguntas, por favor? Que eu acho que eu já Yes. me perdi. Uma olhadinha. Eu tô me sentindo a professora convidada, né? Porque David é a pessoa que conduz todas as aulas, todas as reuniões, e eu estou me sentindo a professora convidada. E ele é muito fofo, meu gente. Ele mandou para mim e-mail, convite, slide de aulas, tudo perfeitinho, como ele manda para todos os outros professores. Sami, vamos seguir o padrão Nutri Academy, vamos mandar para todos, para você, da mesma forma que mandamos para os outros. E ele só não me apresentou no início. Eu fiquei hashtag chateada, mas tudo bem. É porque eu tava hashtag surpreso. Certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A grande maior parte das dúvidas são mais sobre a questão de dosagens, tempo de suplementação. Eu vi lá ali perguntando sobre quanto tempo suplementar os probióticos, como monitorar isso, saber qual a hora de desmamar, não desmamar, né? E sobre as dosagens das medicações, dos suplementos que você vinha tratando. Tá, eu acho que eu coloquei na aula, né, a Uhum. dosagem. O biointestino eu coloquei dosagem, probióticos eu coloquei dosagem. O Digelive é dose pronta, tá? Já vem pronta e só vai consumir quando o paciente for consumir o alimento que seja fonte daquele que ele não está consumindo, no caso, os feijões, né? E ele, a princípio, vamos pensar num biointestino. Faz uma dose ali de ataque, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Depois pode ir diminuindo e uns 6 meses no máximo de tratamento, o paciente já está se sentindo muito melhor, muito melhor. Também não é uma suplementação barato, tá? Mariana falou aqui sobre aquela questão que você falou sobre a relação da síndrome do intestino irritável com o eixo intestino-cérebro. Para aqueles pacientes que, porventura, ali sinalizem que sim, passaram por algum tipo de trauma, né? Como é que a gente trata esse tipo de fala, como é que a gente aborda, né? Você já vinha sinalizado ali para a gente entender que não precisa que o paciente ele adentre no que é o trauma, que ele apenas sinalize se existe algo ali a considerar, né? Mas como falar, como a gente trazer isso em palavras para o paciente? Certo. Ah, é muito difícil o paciente, só se ele tiver um nível de confiança muito elevado com você já, mas principalmente em primeira consulta, talvez ele não abra para você esse assunto, né? No entanto, ser Solidaridade. solidário ao cliente, né? Dizer, lamento profundamente por isso ter acontecido. Acho que não tomar partido, sabe? Não alimentar ainda mais esse sentimento negativo de, ó, pobre coitada, nossa. Sabe aquele nutricionista curioso que quer saber mais detalhes? Tá, conta-me mais, como foi que isso aconteceu? Não, você precisa manter sua ética profissional, né? De trazer para ele assim, para ela, principalmente. Eu lamento profundamente por tudo isso que tem acontecido,
Mas como você lida com essa situação hoje? Você já procurou ajuda profissional? Você já fez tratamento? E buscar um apoio multidisciplinar. Um apoio multidisciplinar. Eu acho que o caminho é esse. Diante da fala do paciente, se ele se abrir com você, contar o que foi, seja ético, não seja curioso de pedir mais informações, mais detalhes, porque isso vai expor o paciente ao trauma novamente. E dizer que lamenta profundamente por tudo que aconteceu, mas como ele lida com essa situação hoje, se já procurou ajuda e indicar uma ajuda. Esse é o caminho, é o que nós podemos fazer. Por que Só me permite. perguntar se tem algum trauma? Por que perguntar se tem algum trauma? Porque você já sabe que é de cunho emocional. Aí, às vezes, por que perguntar? Porque você sabe que é de cunho emocional. Às vezes você fica dando murro em ponta de faca. Você fica tirando FODMAPs, tirando FODMAPs, tirando FODMAPs, mas você não tratou a cabeça, você não tratou o trauma. Aí o problema vai sempre permanecer e você fica achando que você é um nutricionista que não sabe de nada, que não consegue resolver aquela dor, aquele problema, tá? É isso. Só me permite uma colocação que é muito comum quando a gente encontra, principalmente aquele padrão diarreico, tá? Que os primeiros sinais de melhora só vêm de fato quando a gente faz uma intervenção específica ali para manejo do estresse, seja por trauma ou por estresse crônico de forma geral. Então, assim, às vezes o melhor suplemento do intestino não vai dar resultado nenhum se a pessoa não faz uma sessão ali de terapia, um monitoramento. Então, do mesmo jeito que você vai fazer ali, vou fazer 4 semanas de uma dose inicial de intestino, mais 4 semanas da metade da dose, mas se não for acompanhado pelo processo terapêutico ali, às vezes até 2 vezes por semana, necessário, dependendo do grau de sintomas ali que a pessoa tem, então acaba que a intervenção é um gasto, né, que é alto, mas que se torna desnecessário porque o produto em si ele não consegue manejar a origem do problema, que é aquele estresse que está cometendo a paciente ali. Isso na prática acontece muito com o padrão diarreico e o padrão constipação, ele também acontece muito com os traumas, porém, você consegue, às vezes, manejar um pouco mais esses sintomas, justamente quando a gente faz a intervenção com a dieta ali, low food maps, no decorrer do tratamento. Mas quando é padrão diarreico, o fator estresse acaba prejudicando muito mais ali a capacidade da dieta de trazer algum benefício ao paciente. É importante demais fazer esse tipo de encaminhamento. E só como sugestão a vocês, por experiência própria, eu tive um caso bem complicado recente nesse contexto, e aí, às vezes a gente fala com o paciente, como o Samira falou, o padrão de paciente de Samira já é um padrão que tem algum poder aquisitivo mais relevante, mas talvez não seja a realidade da grande maioria aqui. E às vezes esse tipo de paciente às vezes vai ter uma resistência por dois fatores para ir para a terapia. Primeiro, aquele receio do fator terapia de se abrir e não quer se expor, e o segundo é o valor custo, né? Porque eles não enxergam como investimento, enxergam como custo, ainda mais algo desconhecido que é invasivo para a grande maioria deles. Então, hoje a gente já tem, eu não sei se vocês conhecem, tá? Existem algumas alternativas para isso no mercado, existem várias cooperativas de psicólogos, tá? Que fazem. Posso sugerir uma aqui, Sami? Sugerir duas para ser ético? Por favor. Tem a Eureka, Sim. tá? Que é uma mais intermediária, e tem uma mais acessível ainda, que é a Psi. Só Psi, vocês procuram lá a fotinha no Instagram, amarelinho. Todos os psicólogos que estão lá na Psi, tá? A sessão, todos, todos, a sessão custa R$ 30. Aí você vai dizer, David, mas é uma terapia ruim porque é R$ 30. Às vezes o paciente que não tem condição alguma de fazer uma sessão de terapia que custa 100, R$ 200 ali, a de R$ 30 é a que ele vai poder naquele momento. E entre o nada e a de R$ 30 que você está se arriscando, vale super a pena R$ 30. E aí, mais uma vez, trazendo para esse meu caso, foi o que conseguiu melhorar em muito uma paciente que eu estava gravíssima. Foi esse tipo de terapia, pagando R$ 30 ali, e online da casa dela, não precisou se expor, nada. E lá na plataforma você consegue ver o perfil de todos os psicólogos, qual a linha de abordagem dele, qual a área de atuação, tudo isso. Então, até a foto dele, porque psicólogo é muito peculiar, né? Muito sobre identidade. Você às vezes bate o olho, gostou, bate o olho, não gostou. Então, é muito legal vocês terem esse tipo de alternativa, tá? E recomendar muito aos pacientes de vocês e também se colocarem no sentido de, você me procurou, você quer me ajudar, eu quero te ajudar. Agora, para te ajudar, eu também preciso disso aqui. Se você não fizer isso daqui, para mim também não faz sentido estar insistindo na intervenção, porque você vai investir dinheiro, vai investir tempo comigo e você vai ser mais um paciente frustrado, né? Em que eu não consegui ajudar no final das contas. Então, na tua cota de pacientes que, fizeram, que você conseguiu ajudar e o que não conseguiu ajudar, esse vai para aquela listazinha dos que você não conseguiu ajudar e não foi por culpa tua.
Então, assim, a gente precisa pensar nisso também. Se o paciente quer tua ajuda, você precisa ter suas condições também. Às vezes ele não quer ir para um consultório presencial, mas você tem uma alternativa aqui para ele, como essa que eu acabei de sugerir. Então, fica só aí essa sugestão. David, coloca, por favor, no chat o nome das plataformas. Eu acho que é de uma informação de extrema necessidade e extrema relevância para todos nós. Muito bom. Perfeito. Acho que temos mais aí algumas perguntinhas, né? A Carol, eu vi que ela perguntou sobre stevia. Carol, polêmica stevia. Stevia, nós sabemos que ele é um disruptor endócrino, tá? Não é um adoçante, ó, mil maravilhas. Sim, não é. 100% perfeito, maravilhoso, sem defeitos, não é essa a proposta. Mas, dentro do protocolo Low FODMAPs, ele pode ser consumido em menor quantidade. Então, se de repente vai fazer um bolinho ali, vai fazer algo que requer um, um sabor mais adocicado, né? Realçar o sabor doce, sim, o stevia em menor quantidade. Mas, assim, se puder evitar durante o período, melhor, tá? Se puder evitar durante o melhor. No entanto, o açúcar pode ser consumido. Então, a depender do paciente, é preferível colocar o açúcar o açúcar de coco, por exemplo, ao stevia, tá? Eu prefiro açúcar em menor quantidade. Mais dúvidas? David colocou no chat. Perfeito. E aí, amaram? Adoraram? E reforçar para o pessoal, Sami, que a aula fica gravada sim, tanto o pessoal do Nutri na Prática, quanto do Nutri Academy, quanto o pessoal do NSF, da NSF aí do 360 vai ter acesso sim, tá, ao conteúdo dessa aula gravada e dos eventuais materiais que Samira optar por disponibilizar. Perfeito. Nós temos os slides aqui da resolução do caso clínico. E a aula que eu dei foi um overview, eu fiz da aula, mas vocês têm essa aula completa, todos vocês têm essa aula completa dentro da plataforma Nutri Academy, tá? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que gostaram. Tivemos aí quase 70 pessoas na aula ao vivo. Show demais, show demais. Fiquem com Deus. Beijão para vocês. Tchau, tchau.